perspectiva de Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... Conhecimento da língua ao conhecimento. Como Le Breton era o grande... A Univesp TV recebe o economista João Sayad para mais uma aula da série Economia Hoje. O atual diretor-presidente da Fundação Padre Anchieta é doutor em economia e professor titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Sayad foi ministro do Planejamento de 1985 a 1987 e secretário municipal das Finanças em São Paulo entre 2001 e 2003. Nesta aula, Sayad explica o que é dinheiro e fala sobre a crise cultural no ethos do capitalismo. Eu sou João Sayad, professor da FEA, da USP, e vim aqui dar uma aula sobre a crise. Como este é um conjunto de aulas, eu escolhi como objeto dessa aula uma aproximação mais conceitual. O plano da aula é o seguinte. Eu vou escrever aqui a aula. Eu vou explicar como é que funcionam as economias capitalistas. Vou explicar o que é o dinheiro e vou discutir a crise. E o resultado da aula é que nós temos, o resultado da minha exposição é que nós estamos vivendo uma crise cultural. Uma crise no ethos do capitalismo. Quer dizer, na ética do capitalismo, nas visões de mundo que nós temos e nas boas práticas, para usar a linguagem do Banco Mundial, que nós adotamos, nós todos. Em primeiro lugar, vamos começar explicando, ou chamando a atenção para o que é o dinheiro. E dinheiro é isto aqui, ó, que eu trouxe uma nota de R$20. E o que é isso? Aqui está escrito Banco Central do Brasil, tem um número imenso, e está escrito Deus seja louvado, como está escrito na moeda americana, o dólar. No dólar está escrito In God We Trust. E aqui tem uma figura clássica, eu acho que é uma estátua da República, e é um pedaço de papel. Isto aqui é dinheiro, a nota de 20, a nota de 2. Isto aqui é o talão de cheques que eu uso e que também representa dinheiro. Eu posso, como vocês sabem, pôr um valor em cada uma das folhas do cheque e fazer pagamentos como se fosse dinheiro. É o dinheiro que eu tenho no banco. Esse aqui é um outro sistema mais recente que vocês conhecem, um cartão de crédito, que também dá direito a fazer pagamentos em função de dinheiro. Essa é a aparência do dinheiro, isso é o que vocês veem como dinheiro no dia a dia e que tem um papel fundamental, ou um papel estruturador, organizador de toda a nossa vida. Nós dizemos que dinheiro é papel moeda em poder do público, mais depósitos à vista, essa é a definição estatística. Mas o nome do dinheiro é um nome sempre ambíguo. Nós falamos dinheiro ou moeda. O curso que eu dou na faculdade chama-se Teoria da Moeda. Na Universidade de Chicago, o curso de macroeconomia chama moeda. Mas nós falamos moeda ou dinheiro e confundimos as duas coisas. Falamos em francês argent ou monnaie. Quer dizer, argent é prata, né, o nome do dinheiro, e monnaie é o nome geral.
Nos Estados Unidos, falamos, em inglês, falamos money ou currency. Há uma confusão aí. Money é o conceito, currency é isto aqui. Em português, dinheiro e moeda. Você não fala teoria do dinheiro, fala teoria da moeda. Há uma confusão porque isso aqui é um representante do valor e não, às vezes a gente confunde o representante com a coisa que é representada. E o que quer dizer, o que é esse dinheiro que eu acabei de mostrar para vocês, a aparência dele? Eu pedi que fosse colocadas no estúdio uma opção de etiquetas. A moça aqui na minha frente está com uma caneta de R$5. Ao lado dela eu vejo imagino um cachecol de R$60, está caro o cachecol, ou uma gravata de R$55. Esse púlpito aqui teria custado R$30 e assim por diante. Nós vivemos num mundo parecido com o mundo que o Pitágoras imaginava, cheio de números, tudo tem um número quantificado. Quando eu digo que um cafezinho custa R$1, o que quer dizer esse real? É um número puro, não é um número que tenha uma medida associada a ele. Representa um valor. R$1. Nós vamos usar o real como dinheiro se quando eu perguntar para alguém, para um de vocês, quanto vale R$1? Se vocês me responderem, vale R$1, a moeda nacional é o real. Se eu perguntar para o trabalhador, quanto é o salário mínimo? Ele responder R$545. E quanto vale R$545? Ele disser espantado, R$545 valem R$545. Não há resposta da medida do real. O real vale R$1, o dólar vale $1, o franco, o euro vale €1, e assim por diante. É um número puro, por incrível que pareça. É um número daqueles que o Pitágoras, ou o Platão imaginava que estava no paraíso, uma forma ideal. É verdade que a gente pode dizer, olha, um cafezinho vale meio pão de queijo, ou dois cafezinhos valem um pão de queijo. Aí nós estamos usando preços relativos. Mas nós não trabalhamos assim. Eu não vou por um funcionário não chega para mim e fala, olha, eu preciso ganhar tantas cestas básicas por mês, 30 cestas básicas por mês, ou 4 cestas básicas por mês. Ele diz, eu preciso ganhar a lei, né? Preciso ganhar R$545 por mês. É um número puríssimo, que não significa nada, é um indicador. Tanto que vocês são jovens, não sabem, mas nós poderíamos multiplicar todos os preços por um número qualquer e não faria nenhuma diferença. Em vez de a caneta da moça custar R$5, ela poderia custar R$5.000, desde que o salário mínimo fosse R$545.000. É um número que pode assumir qualquer valor, mas tem que assumir um valor só. É surpreendente. Ele pode ser multiplicado, dividido, não faz diferença na nossa vida, mas ele não pode assumir diferentes valores em diferentes momentos do tempo. Se ele estiver assumindo valores cada vez mais crescentes, maiores, nós teremos inflação. Se estiver decrescente, teremos deflação. E vocês sabem que em ambos os casos nós temos uma crise. Uma crise porque os valores absolutos mudaram e nós sabemos que não faz nenhuma diferença. Se nós perguntarmos para o trabalhador quanto ele ganha, e ele fala, eu ganho R$545, mas é insuficiente porque a cesta básica já está custando 600, o aluguel aumentou, o preço do óleo aumentou, do arroz, da batata.
Se começar a haver essa discussão muito frequente sobre quanto vale R$1, temos um problema. Estamos correndo o risco de caminhar para a indexação, que é uma experiência que todos nós brasileiros temos. Ao invés de usar como moeda o cruzeiro, começamos a usar índices de preço. Portanto, é proibido perguntar quanto vale R$1. É preciso que o trabalhador diga, o trabalhador é o fator de produção mais importante, né, de toda a economia. Tudo é feito com gente. É preciso que, ao ser perguntado quanto vale R$1, ele responda, vale R$1. E olhe para mim com uma cara de espanto, imaginando que eu fiz uma pergunta mal criada para ele. É preciso que exista essa ilusão monetária, ou seja, que nós assumamos o valor da moeda como um valor dado. É isso que é dinheiro. É uma convenção ou um mito, como eu vou dizer daqui a pouco, surpreendente, simples, mas que domina a vida nossa há pelo menos 300 anos. É bom lembrar ou relembrar que a economia capitalista é um evento muito recente na história da humanidade. A história, o período escrito da vida do homem sobre a Terra, tem 5.000 anos, imaginando que a Bíblia, o Velho Testamento, seja o início da história escrita. E o capitalismo tem 300 anos, 350 anos. É uma forma de organização da nossa vida que começa em 1700, 1800, difícil dar uma data, não há uma descoberta do capitalismo como houve a descoberta do Brasil, mas é na primeira Revolução Industrial, pelo menos, quando apareceu o tear mecânico, a máquina a vapor, um pouco mais tarde, e assim por diante. É uma economia, essa economia capitalista, onde tudo é trocado por dinheiro, com raras exceções importantes, é uma economia próspera e farta, abundante. É uma economia que consegue produzir tudo que nós consegue produzir tudo que nós precisamos para alimentar os 7 bilhões de habitantes que habitam a Terra e que o último deles nasceu na segunda-feira passada. E tenho certeza que seria capaz de alimentar também os 12 bilhões ou 14 bilhões de habitantes que viverão na Terra daqui a 100 anos ou 150 anos. Entretanto, o discurso que nós fazemos, a língua que nós usamos para descrever essa economia e para designar os comportamentos que todos nós devemos ter, é um discurso de eficiência, produtividade, vamos economizar, vamos produzir mais com menos. É o discurso dos professores de Harvard de administração que dão palestras aqui no Brasil e no mundo inteiro. É o discurso de um gestor, quando eu sou gestor. É um discurso do pai para o filho. Nós fazemos um discurso de economia, contra o desperdício, a favor de produzir mais com menos, né, para economizar. Esse discurso deu certo. Tudo que é material para produzir para toda essa população, nós temos. Só que a distribuição de renda ou outros fatores fazem com que muitos passem necessidades e outros vivam com fartura. Mas a economia capitalista nunca foi puxada pelas necessidades, pelas suas carências, pelas suas faltas. Ela sempre cresceu em função do desnecessário, do supérfluo, do luxo, daquilo que nós não precisamos. Façam o seguinte experimento. Imaginem que a próxima enchente na cidade de São Paulo inunde só os shopping centers, todos eles. Os da Zona Leste, os da Zona Sul,
os do centro, os mais ricos, os menos ricos, que eles fiquem cheios de água, Deus nos livre, até o aparelho de ar-condicionado está lá em cima no teto do shopping center. Que falta faria no dia a dia de vocês, o fechamento dos shopping centers? Eu vou responder de uma forma arrogante, talvez autoritária, não faria falta nenhuma. Vocês deixariam de comprar algumas roupas de grife, aparelhos eletrônicos, sapatos, mas você pode comprar sapato em outro lugar. E não precisa comprar tanto sapato. Só vendem supérfluos. É uma afirmação arrogante, mas eu acho que combina com com uma visão de bom senso do que a gente precisa para viver. A mesma coisa, se vocês olharem o início da história do capitalismo, a descoberta do Brasil, o Brasil foi descoberto porque os portugueses estavam procurando um caminho para as Índias, e esse caminho era muito importante para comprar especiarias. Especiarias são pimenta do reino, são condimentos da alimentação que eram muito atraentes para os consumidores daquele período, valiam uma fortuna, mas nem sei se fazem bem para a saúde. Pimenta, eu sugiro só pimenta malagueta. A pimenta do reino, já ouvi dizer que faz mal, e é atrás dessa que eles estavam indo. Antes, 200 anos antes, o Marco Polo fazia a rota da China para trazer seda. Interessante, é um produto suave, macio, mas não é condição de sobrevivência ou um bem necessário. Eu acho que hoje até saiu de moda a seda. Olhem para a China hoje. A China começou a crescer rapidamente exportando, me desculpem os chineses, o projeto de desenvolvimento está incorporando vários pobres a uma economia de mercado, mas eles começaram exportando bugigangas, ou seja, bichinhos de pelúcia, brinquedinhos, relógios eletrônicos, rádios eletrônicos. O Brasil também, quando ele foi descoberto, depois da procura pelas pimentas, o Brasil começou crescendo, exportando e não atendendo às necessidades da sua população. Pau-Brasil, vamos dizer, não existia brasileiros ainda. Mas açúcar era destinado à exportação e não à alimentação dos habitantes, dos portugueses que viviam no Brasil. Café, a mesma coisa. O ciclo e ouro, finalmente, é a mesma coisa. Entre supérfluos, eu não posso deixar de mencionar a guerra. A economia capitalista cresce, muitas vezes, puxada pela guerra. Ou, também para ser mais condescendente com a economia capitalista, ela cresce, existe uma capacidade de produção que é capaz de atender nossas necessidades, mas ela cresce ampliando a capacidade de produção, investindo. Também é isso que puxa ela. Essa visão não é a visão dos economistas clássicos, dos conservadores, de forma nenhuma. Ela é uma visão dos keynesianos e dos marxistas. Os clássicos veem a economia capitalista como uma construção racional, uma construção onde cada um de nós, indivíduos soberanos, consumidores soberanos e autônomos, escolhemos com tranquilidade se queremos comprar mais um relógio, mais uma roupa, mais uma peça de roupa, ir para fazer uma viagem a Paraty ou economizar para frequentar um restaurante. Fazemos escolhas tranquilas e somos consumidores autônomos, eu diria, e tranquilos. A personagem que seria mais compatível, combinaria mais com a visão que os clássicos fazem da economia capitalista, seria um hippie. Um sujeito que fala, não, já comi 2 pães de queijo, um cafezinho, paz e amor, estou feliz. Muito diferente do personagem típico da economia capitalista, um personagem do Charles Dickens ou um trader de um banco de investimento que vive
ansioso, aflito para ganhar mais dinheiro. Existem sempre essas duas diferenças de pontos de vista. Eu estou descrevendo a economia capitalista do ponto de vista keynesiano e marxista, vamos dizer assim. E a visão dos conservadores é que a economia capitalista é de homens racionais que trabalham para viver. Para o Keynes, nós vivemos para trabalhar. E não temos necessidade de trabalhar tanto, digamos assim. Agora, eu falei do dinheiro, eu descrevi o que é dinheiro do ponto de vista das aparências, falei da natureza, falei mal da natureza da economia capitalista. Poderia falar bem, ela mudou radicalmente a nossa vida. Ela criou uma sociedade pujante, próspera, uma sociedade onde há muito mais liberdade que nas organizações econômicas anteriores. Falei sobre a teoria das medidas sobre o que é dinheiro, e agora eu vou falar sobre o que é dinheiro do ponto de vista cultural. Do ponto de vista cultural, o dinheiro, cultural quer dizer teoria da semiótica, símbolos. O dinheiro é chamado de mito. Ele é uma definição rigorosa. Ele é uma segunda língua. A primeira língua, se vocês imaginarem que o dinheiro e o sistema de preços é uma língua, e é muito parecido com uma língua, né? Tudo tem um preço, a lousa tem um preço, a outra lousa tem outro preço, a mesa, o salário, tudo é precificado, é como se tivesse grudado em cada coisa uma palavra, só que ao invés de ser uma palavra, é um número. A primeira língua é a língua que fala de preços relativos. Um cafezinho, meio pão de queijo. 2 cafezinhos, 1 pão de queijo. A segunda língua é um cafezinho, R$1, 1 pão de queijo, R$2. E esse real, eu disse para vocês, não é nada. É um valor. Aliás, chama-se real porque não há nada mais irreal do que o real. Se nós imaginarmos no real uma coisa sensível, que você possa tocar, medir ou depositar em algum lugar na França ou em Londres para dizer isso aqui é um real. E nós vamos comparar com isso. Não existe. Real é uma medida de valor. O dólar também é um nome como outro qualquer. Antigamente os nomes das moedas eram associados ao chefe de Estado, ao rei. Então, era uma coroa. O real tem essa justificativa. Nós já tivemos no passado uma moeda chamada real. O dólar vem para preparar essa aula, vem de Thaler, que era prata na Boêmia, em alemão. Mas um real é um mito. Significa o quê? Que homens práticos, bem-sucedidos, muito ricos, vivem atrás de um mito. Assim como os homens pobres, que precisam trabalhar de sol a sol para manter a sobrevivência da sua família e de si mesmo, também vivem em função de um mito. Vocês conhecem outros mitos. O Édipo, Papai Noel. São histórias, mas não são histórias com H. Não representam um fato ocorrido. Não é uma mentira, é uma instituição, mas é um mito. Ele é um mito por várias razões. Primeiro, porque nós imaginarmos que um pedaço de papel como este aqui, vou tirar de novo, tem um valor estável num mundo de tantas transformações, onde há 20 anos a internet não existia, onde as mudanças tecnológicas e sociais são tão grandes, imaginar que esse pedacinho de papel possa ter um valor estável, como nós queremos que ele tenha, é uma procura mítica. Mais ainda, ele é um mito porque ele representa escassez. Ele representa falta de.
ele combina com o discurso que nós fazemos. E existem vários provérbios que posso usar para mostrar o que eu quero dizer. Nós falamos, dinheiro não dá em árvore. Nem louco queima dinheiro. São ditados que mostram que o dinheiro é escasso. Eu trabalho todo dia para ganhar dinheiro. Só que dinheiro não é escasso, porque ele é um símbolo, ele é uma figurinha. Olha só, por que isto vale R$20? É uma figurinha de coleção. Como figurinha de coleção, ele pode ser reproduzido quantas vezes vocês quiserem. Assim como as bandeiras, os crachás, e qualquer coisa que seja símbolo pode ser reproduzido sem custo. Por isso que se falsifica dinheiro. E por isso que os bancos alavancam, como eu vou explicar daqui a pouco. Então, ele é um mito também, porque ele cumpre uma função que ele não consegue cumprir. A função do mito é tornar natural aquilo que não é natural. Ou seja, é dizer, olha, sempre foi assim, não pode ser mudado, é da natureza humana.